Existe um ser vivo que vocês estão vendo aqui na tela, que ele é microscópico, mas só que você vendo aí, ele parece mais uma cara de boca aberta do que qualquer outra coisa. Essa é a ameba comedora de cérebro. E esse ser faz parte do nosso próximo reino, chamado de reino protista. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia aqui da Fundação Matias Maquiline. E na aula passada nós falamos sobre o reino Monera. Vocês lembram dele? As bactérias. E hoje estaremos conversando um pouco mais sobre o reino fantástico e microscópio, chamado de reino protista. Para darmos início à aula de hoje, vamos voltar à imagem do início. Sim, essa é a ameba comedora de cérebros e ela adora comer bactérias. Elas vivem em lagos, principalmente nos Estados Unidos. Então o que acontece? As pessoas elas mergulham nesses lagos e essas amebas elas acabam entrando pela via respiratória até que alcance o cérebro, podendo em algumas ocasiões ocasionar uma meningite. E daí o apelido dela, comedora de cérebro. Isso aí. Essa ameba é assustadora, não é mesmo? Sim, ela é um protista. E o protista, para ser um protista, o que deve ter para ser um protista? No reino protista, para início de conversa, há dois grupos bem distintos, mas com algumas semelhanças entre si, que são os protozoários e as algas. Todos os protozoários e algas são organismos eucariontes, autotróficos ou heterotróficos, unicelulares ou pluricelulares. A célula eucariótica de um protista é tão complexa, mas tão complexa, que ela sozinha já apresenta diversas funções que até às vezes um tecido ou um órgão pode fazer essa mesma função. Ela é responsável por locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução e relacionamento com o ambiente. Tudo isso é executado por apenas uma única célula. Esses organismos também, eles podem ser de vida livre ou parasitas. Bem, os protozoários, na sua maioria, é de vida livre, vivendo ali principalmente em ambientes aquáticos. Já outras espécies podem ser mutualísticas ou parasitas. Mutualísticas que elas vivem ali com outro ser, só que se ajudando, e parasitas porque elas acabam prejudicando o outro ser vivo, né? Esses seres também eles podem formar colônias livres ou serem césseis ali presos em algum lugar. Muitas dessas espécies também possuem um vacúolo digestivo, que é onde as partículas alimentares elas são englobadas, né, são alimentadas por um pseudópode. Esse pseudópode ele se engloba a partícula, ou pelo citóstoma, que também é uma estrutura alimentar. E a troca de gases ela acontece em toda a superfície celular. As excreções mais líquidas elas são feitas pela superfície celular desses protistas, né? E nas espécies de água doce existe ali uma estrutura muito específica chamada de vacúolo contrátil, que expulsa a quantidade a mais que aquele protista pegou, sendo, portanto, então uma estrutura osmorreguladora. A maioria dos protozoários eles se reproduzem assexuadamente por meio da divisão binária, ou seja, eles se partem, né, para formar dois seres, ou se reproduzem sexuadamente. Os protozoários, então, qual é a classificação deles? Eles são divididos em, basicamente, sarcodíneos, mastigóforos, esporozoários e ciliados. Os sarcodíneos são representados pelas amebas, que se movimentam pelos pseudópodes. Por exemplo, a Entamoeba coli. A Entamoeba coli é um morador habitual do seu intestino grosso e do meu também. Eles vivem com a gente mutualisticamente, ou seja, eles nos ajudam ali na nossa flora intestinal, um ajudando o outro. Já o seu primo ali, o seu parente, que é a Entamoeba histolística, esse sim é um parasita do nosso intestino. A segunda classificação se chama mastigóforos, e os mastigóforos são protozoários que se locomovem por flagelos. Alguns são parasitas
e o mais conhecido deles é chamado de giardia. E existe também um protozoário que ele é transmitido através do barbeiro. Lembra dele? O Trypanosoma cruzi. E esse cara, ele ocasiona ali a doença de Chagas. A próxima classificação dos protozoários se chama esporozoários. Os esporozoários não possuem nenhum tipo de estrutura locomotora. E um exemplo deles é o transmissor da malária, né? O Plasmodium vivax. Já os ciliados, eles se locomovem por meio de cílios. E como, por exemplo, nós temos a vorticela e o famoso paramécio, que é um exemplo de ciliado. E agora nós vamos falar da segunda classificação dos nossos amigos protistas. As algas, elas são organismos autotróficos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento com diversos pigmentos dentro dessas algas, que são, por exemplo, um deles a clorofila. E durante muito tempo elas foram consideradas do reino vegetal, mas hoje elas são consideradas protistas fotossintetizantes. Como, por exemplo, o primeiro tipo se chama algas verdes ou clorofíceas. E as algas verdes elas se caracterizam pela presença de clorofila A e clorofila B, além de carotenoides, que são reservas ali de amido, parede celular, né, feita de celulose, entre outros. Elas podem ser uni ou pluricelulares e também há espécies comestíveis. As algas vermelhas, que é o nosso segundo tipo de alga, apresentam clorofilas A, né, e ficobilina. Ficobilina ali que é uma proteína que está presente nessas algas. Elas podem ser uni ou pluricelulares, são cheias de filamento, filamentosas e fixadas, ou seja, presas ao substrato. Existem também espécies comestíveis. Certas algas vermelhas, gente, elas têm na sua parede celular ali uma consistência mais gelatinosa, um material gelatinoso, chamado de agar. Esse agar, ele é acrescentado em muitos alimentos, como por exemplo a bala que você come, o doce que você come, isso é feito de agar. O nosso terceiro exemplo se chama algas pardas. E as algas pardas se caracterizam pela presença de clorofilas A e C, carotenoides e ali uma espécie de fucoxantina, né? Uma parede celular também presente ali, com polissacarídeo, que é a algina. E essas algas, gente, elas são pluricelulares e existem também espécies comestíveis. O alginato, por exemplo, material preparado ali para fazer algina, é bastante empregado em muita fabricação de cosméticos, sorvetes, massa de modelagem utilizada ali na odontologia, né, pelos dentistas e entre outros. Já o nosso quarto exemplo se chama algas douradas. E as algas douradas, elas possuem formas unicelulares, isoladas ou coloniais, sendo importantes componentes ali do plâncton, né? Uma espéciezinha que vive dentro da água. Um exemplo dessa espécie é a diatomácea, né? Que contém ali o diatomito. Formado por sílica, o diatomito ele apresenta então ali uma consistência mais porosa, empregado em componentes de filtros. Já vimos então ali a questão dos protozoários, a sua classificação, vimos também a questão das algas e sua classificação e importância, e agora nós vamos ver alguns protozoários que causam doenças. Protozoários que causam doenças são chamados de protozooses, e nesse momento nós vamos ver alguns exemplos dessas doenças. A amebíase é a doença causada por um tipo de ameba. A doença de Chagas provocada pelo barbeiro, que ao entrar, por exemplo, na casa de alguém, pica o ser humano, suga o sangue do ser humano e ao mesmo tempo que ele suga esse sangue, ele defeca. O que acontece então? Você vai lá e coça o seu rosto. E é nesse momento que você está espalhando as fezes do barbeiro no rosto. Essas fezes é exatamente o que contamina o seu corpo. A leishmaniose também é um exemplo de doença ocasionada por protozoários, né? O protozoário chega até nós através de um inseto. E às vezes esse inseto, quando pica, ele provoca uma ferida muito grande, muito feia no seu corpo, chamado úlcera de Bauru. A giardíase também é uma doença que agride o intestino delgado por meio de um protozoário chamado de giardia. A malária, muito presente no Brasil, também é transmitida pelo mosquito, um protozoário chamado de Plasmodium
vivax. A toxoplasmose, muito rara de acontecer na espécie humana, mas não impossível, já que nós somos o hospedeiro intermediário dessa espécie. E o hospedeiro definitivo, no caso aí da toxoplasmose, na sua maioria são gatos e outros felinos. Bom, então vamos ver o que basicamente nós vimos na aula de hoje. Hoje nós vimos aí a questão das características dos protistas, o que nós devemos ter para ser um protista, né? Nós não, né? Porque nós somos seres humanos, os protistas no caso. Nós vimos também a classificação dos protozoários, que é um tipo de protista, né? As suas doenças, e também vimos aí a classificação das algas e a importância dela para a sociedade, para a humanidade. Bem, a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula de biologia. Fui!